Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a equação de Laplace. Para definir essa equação, primeiramente vamos considerar uma função de duas variáveis, u de x e y, e vamos definir o operador laplaciano para essa função. Esse operador tem essa notação aqui, e ele é definido como sendo a soma da derivada parcial de segunda ordem em relação a x com a derivada parcial de segunda ordem em relação a y. Esse operador também pode ser definido para funções em dimensões maiores. Considere, por exemplo, a função de três variáveis, u de x, y, z. Nesse caso, o operador laplaciano é definido como sendo a soma dessas três derivadas parciais de segunda ordem. Tendo definido o operador laplaciano, dizemos que uma função u satisfaz a equação de Laplace se o laplaciano dessa função for igual a zero. Vejamos alguns exemplos de funções que satisfazem a equação de Laplace. Aqui temos, por exemplo, duas funções, a função u de xy igual a e na x cosseno de y e a função v de xy igual a e na x seno de y. Ambas são funções de duas variáveis. É fácil verificar, apenas realizando as derivações correspondentes, que o laplaciano de ambas funções é igual a zero para todos os pontos x e y do plano. Vamos observar que essas funções aqui, u e v, correspondem à parte real e à parte imaginária da função f de z igual a e na z, uma função definida nos complexos, e aqui z é da forma x mais yi. De maneira geral, acontece que, se a gente considera uma função analítica qualquer definida nos complexos, a parte real e a parte imaginária dessa função vão satisfazer a equação de Laplace. Portanto, é fácil gerar soluções da equação de Laplace. Porém, o nosso objetivo é encontrar funções que satisfaçam a equação de Laplace numa certa região e, além disso, satisfaçam condições de contorno. Esse tipo de problemas se chama problema de Dirichlet e vamos definir ele a seguir. Bem, vamos trabalhar agora em dimensão 2 e vamos definir o problema de Dirichlet. Para isso, vamos considerar uma região D no plano, que pode ser limitada ou ilimitada. Nessa representação, a gente está considerando uma região limitada. E a gente diz que a função u satisfaz o problema de Dirichlet se ela satisfaz a equação de Laplace em todos os pontos que estão no interior da região D. E, além disso, a gente tem uma condição de fronteira, que é que a função u de xy é igual a uma certa função dada, f de xy, em todos os pontos que estão na fronteira da região D. Aqui, essa é a notação que a gente usa para representar a fronteira da região. Vamos dar uma interpretação para o problema de Dirichlet. Considere aqui uma função de três variáveis, onde a variável t representa o tempo, e veja aqui a equação do calor que descreve o fluxo de calor numa placa cujo formato é dado pela região D. Ou seja, essa equação vale para todo xy da região D e todo o tempo maior ou igual a zero. Além disso, temos essa condição de contorno, que diz que u de xyt para todo t maior ou igual a zero é igual a f de xy para todo xy na fronteira da região D. Se a gente considera a solução estacionária desse problema, ou seja, a solução de equilíbrio que não evolui com o tempo, vamos ter que a derivada em relação ao tempo vai se anular. Portanto, o laplaciano vai se anular também para todo xy que está no conjunto D. Quer dizer, então, que a solução estacionária desse problema vai satisfazer o problema de Dirichlet sujeito a essas condições de contorno. Bem, vamos resolver esse problema de Dirichlet. Aqui queremos encontrar a função u que satisfaz a equação de Laplace no conjunto D, onde D é o retângulo definido pelos pontos x e y com x entre 0 e a e y entre 0 e b, ou seja, esse retângulo representado aqui na figura. Além disso, temos as seguintes condições de contorno. Temos que u de x0 é igual a zero para todo x entre 0 e a, ou seja, para todos os pontos que se encontram nesse segmento, a função u vale zero. Também u de xb é igual a x para todo x entre 0 e a. U de 0y é igual a zero para todo y entre 0 e b. E u de ay é igual a zero para todo y entre 0 e b. E assim temos o valor da função u na fronteira do conjunto D. Tendo formulado assim um problema de Dirichlet. Vamos usar o método de separação de variáveis, que consiste em procurar soluções u de xy que sejam da forma
φ de x, psi de y, ou seja, o produto de uma função que depende apenas de x com uma função que depende apenas de y. Substituímos U na equação diferencial e obtemos essas condições para φ e psi. Agora vamos passar esse somando para o lado direito da equação e vamos deixar depois no lado esquerdo apenas as funções que dependem de x e no lado direito apenas as funções que dependem de y. Ficamos assim com essa expressão. Veja que essa igualdade de uma função que depende só de x com uma função que depende só de y é possível apenas se ambas funções forem iguais a uma constante. Vamos escrever aqui que elas são iguais à constante lambda. Considerando a igualdade dessa função com a constante lambda, encontramos essa equação diferencial onde a incógnita é φ. Vamos chamar essa equação de 1. E, considerando a igualdade dessa função com a constante lambda, vamos chegar nessa equação diferencial onde a incógnita é psi. Vamos chamar essa equação de 2. Agora vamos olhar para as condições de contorno que são homogêneas, ou seja, essa condição de contorno e também essas outras duas aqui embaixo. Vamos começar pelas duas últimas. Essas condições vão implicar que φ de 0 e φ de a são iguais a 0. Caso contrário, teríamos psi de y igual a 0 para todo y entre 0 e b, o que nos levaria a uma solução U de xy trivial, e a gente não está interessado nessa solução. Também, a condição U de x0 igual a 0 para todo x entre 0 e a vai implicar que psi de 0 é igual a 0. Ainda devemos usar essa condição de contorno não homogênea, mas vamos deixar ela para o final. Agora, com a equação 1 e com essas condições de contorno, conseguimos formular esse problema de valores de contorno. Aqui queremos encontrar lambda tal que esse problema de valores de contorno possua soluções não triviais e queremos encontrar essas soluções não triviais. Esse problema já foi resolvido na aula de problemas de valores de contorno. Nessa aula encontramos que para lambda n da forma menos nπ sobre a ao quadrado, onde n é um inteiro positivo qualquer, encontramos soluções não triviais. Essas soluções vão ser as funções φn de x igual a bn seno de nπx sobre a, onde para cada n inteiro positivo, bn é uma constante real qualquer. Agora vamos olhar para a equação 2. Vamos colocar aqui embaixo a equação com os valores de lambda para os quais o problema de valores de contorno possui soluções não triviais. Vamos ficar com essa equação diferencial. Para cada n, essa equação diferencial é uma equação linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, onde a equação característica possui as raízes reais diferentes nπ sobre a e menos nπ sobre a. Portanto, para cada n, vamos ter as soluções ψn de y que vão ser dadas por todas as possíveis combinações lineares dessas duas funções que temos aqui, onde para cada n, cn e dn vão ser constantes reais quaisquer. Usando que psi de 0 é igual a 0, vamos ter que cn mais dn é igual a 0. Escrevendo, então, dn igual a menos cn, vamos obter essa expressão para ψn de y. Aqui, lembrando que para todo z, a função seno hiperbólico de z é a função definida como n a z menos n a menos z sobre 2, vamos ter que ψn de y vai poder ser escrita como 2cn vezes seno hiperbólico de nπy sobre a. Vamos limpar um pouco o quadro, ficando apenas com a expressão de φn de x e de ψn de y. Lembrando que as funções φ de x e ψ de y são tais que o produto delas é a função U de xy, a incógnita do nosso problema, vamos ter aqui para cada n as funções UN de xy dadas pelo produto de φn com ψn, onde Bn é o resultado do produto dessas constantes arbitrárias que temos aqui em cima. Como as constantes são arbitrárias, o produto delas também é, e a gente pode dar o nome que a gente desejar. As funções UN de xy para todo n satisfazem a equação de Laplace, que é uma equação homogênea, e também as condições de contorno homogêneas do nosso problema. Portanto, a soma dessas funções vai resultar numa função que também satisfaz essas condições. Vamos escrever essa função aqui embaixo. U de xy igual a soma de n igual a 1 até infinito de UN de xy.
Falta ainda encontrar as constantes Bn, e para isso vamos usar a condição de contorno que ainda não foi usada, que é a condição não homogênea. Vamos nos concentrar aqui em encontrar os coeficientes Bn. Vamos fazer y igual a b para usar a condição u de xb igual a x para todo x entre 0 e a. E note que aqui temos uma função de x e Bn, seno hiperbólico de nπb sobre a, não depende de x. Portanto, esses vão ser os coeficientes dessa série. Essa vai ser a série de Fourier seno da função f de x igual a x com x no intervalo 0 a. Usando a fórmula para os coeficientes da série de Fourier seno de uma função, vamos ter que Bn, seno hiperbólico de nπb sobre a, vai ser dado por essa fórmula. Para resolver essa integral, realizamos integração por partes derivando a função polinomial e integrando a função trigonométrica. Vamos obter, assim, esse resultado aqui. Porém, notem que cosseno de nπ alterna entre os valores menos 1 e 1. Vamos escrever aqui, então, menos 1 na n nesse lugar. Isolando Bn nessa equação, vamos obter essa expressão aqui. E assim finalizamos o nosso primeiro exemplo. A solução desse problema de Dirichlet é a função u de xy definida por essa série, onde os coeficientes Bn vão ser definidos por essas fórmulas. Antes de continuar, vejam essa figura que é uma representação em cores da nossa solução. Tínhamos comentado que a solução do problema de Dirichlet correspondia à temperatura estacionária se a gente considerava a equação do calor na mesma região com as mesmas condições de contorno. Então, temos aqui nessa figura a temperatura estacionária representada por cores em cada ponto desse retângulo, onde azul representa a cor mais fria e vermelho a cor mais quente. Agora, já tendo resolvido o problema anterior, vamos ver como a gente resolveria um problema de Dirichlet no mesmo retângulo, onde as condições de contorno não são homogêneas. Aqui temos a função f1 correspondendo às condições de contorno do problema nesse segmento e temos, respectivamente, as funções f2, f3 e f4, correspondendo às condições de contorno nos restantes segmentos da fronteira desse retângulo. Para resolver esse problema, vamos considerar 4 problemas de Dirichlet. Vão ser esses 4 problemas que temos aqui embaixo. No primeiro problema, deixamos a função f1 de x, que é a mesma função que aparece no problema original, mas as restantes condições de contorno são homogêneas. Os outros problemas que estamos considerando vão ser parecidos. Aqui deixamos apenas a função f2 de x e as outras condições homogêneas. Aqui no terceiro problema deixamos a função f3 de y e no último problema deixamos a função f4 de y. No exemplo que acabamos de resolver, tínhamos 3 condições de contorno homogêneas e uma condição que não era homogênea. Logo, para resolver cada um desses 4 problemas, podemos proceder de maneira similar a como fizemos no exemplo anterior. Vamos chamar de U1 de xy a solução do primeiro problema. A solução do segundo problema vamos chamar de U2 de xy. A solução do terceiro problema vamos chamar de U3 de xy. E a solução do quarto problema será chamada de U4 de xy. Finalmente, a solução do problema original vai ser a função u de xy definida pela soma das soluções dos 4 problemas que temos aqui embaixo. Vamos resolver agora esse outro problema de Dirichlet, onde a região considerada é uma região ilimitada. A região D é definida pelos pontos x e y no plano, onde x está entre 0 e a e y é maior ou igual a 0. Aqui, nesse problema de Dirichlet, pedimos que a função u satisfaça a equação de Laplace na região D. Além disso, estamos pedindo essas 3 condições de contorno, ou seja, quando y é igual a 0 e x está entre 0 e a função deve ser igual a f de x, e também a função se anula nessas 2 semirretas. No problema anterior, a região D era um retângulo, e, portanto, tínhamos uma outra condição de contorno correspondente a um lado que é inexistente nesse problema. Em relação ao problema anterior, parece que falta uma condição de contorno, e é por isso que vamos agregar essa condição aqui. Vamos pedir que a função u seja limitada. De maneira informal, é como se isso fosse uma condição de contorno no infinito. Agora vamos resolver esse problema. Esse problema tem vários pontos em comum com o problema anterior.
Portanto, vamos aproveitar várias contas que foram feitas no exemplo 1. Vamos usar de novo o método de separação de variáveis, procurando soluções u de xy que sejam o produto de uma função que depende apenas de x com uma função que depende apenas de y. Substituindo na equação de Laplace, encontramos que φ e ψ devem satisfazer essa igualdade. Aqui já deixamos no lado esquerdo a variável x e no lado direito a variável y. Essa igualdade é possível apenas se ambos lados forem iguais a uma constante. Vamos escrever que são iguais à constante lambda. Considerando a igualdade desse lado com a constante lambda, chegamos nessa equação que estamos chamando de 1. E considerando a igualdade entre esse lado e a constante lambda, chegamos nessa equação diferencial que vamos chamar de 2. Agora, com a equação 1 e também com essas condições de contorno, das quais vamos concluir que φ de 0 é igual a 0 e φ de a é igual a 0, podemos formular esse problema de valores de contorno. Esse foi o mesmo problema de valores de contorno que surgiu no exemplo 1. Ele também foi resolvido na aula sobre problemas de valores de contorno. Encontramos que para todo n inteiro positivo, lambda n, definido como menos nπ sobre a ao quadrado, vai nos proporcionar soluções não triviais para esse problema. E essas soluções vão ser as funções φn de x igual a bn seno de nπx sobre a, onde para cada n inteiro positivo, bn é uma constante real qualquer. Agora colocamos na equação 2 esses valores encontrados para lambda n e ficamos com essa equação diferencial, da qual temos que a equação característica possui raízes reais diferentes nπ sobre a e menos nπ sobre a. Logo, a solução geral vai ter essa forma. Soluções que também são indexadas por n. Vamos usar agora a condição que impõe que a função u é limitada. Como φn é limitada, para u ser limitada, ψn deve ser limitada também. Esse termo que aparece na função ψn de y vai para zero quando y vai para mais infinito. E esse outro termo vai para mais infinito quando y vai para mais infinito. Logo, esse termo daqui é ilimitado e esse aqui é limitado. Portanto, para que as funções ψn de y sejam limitadas, devemos pedir que Cn seja igual a zero para todo n. E isso vai implicar que ψn de y vai ser da forma dn exponencial de menos nπy sobre a, onde para cada n inteiro positivo, dn é uma constante real qualquer. Vamos fazer mais espaço no quadro, apagando algumas informações que não vamos precisar mais e ficar com as funções φn de x e ψn de y. Se multiplicamos φn de x com ψn de y para todo n inteiro positivo, vamos obter as funções un de xy, onde as constantes bn são o resultado da multiplicação de bn com dn. Como essas constantes aqui são arbitrárias, o produto delas também é. A gente está escolhendo chamar de bn. Para todo n inteiro positivo, as funções un de xy vão ser limitadas e também vão satisfazer a equação de Laplace na região D e essas condições de contorno que são condições homogêneas. Logo, a função u de xy, definida como a soma de n igual a 1 até infinito de un de xy, também vai satisfazer essas condições. Vamos apagar o excesso de informação e ficar com a função u de xy no quadro. Ainda devemos encontrar os coeficientes bn da série que define a função u de xy. E para isso vamos usar a condição de contorno não homogênea do nosso problema. Essa é a única condição do problema de Dirichlet que não foi usada ainda. Vamos fazer y igual a zero e escrever a condição correspondente a u de x0 igual a f de x. E note que essa é justamente a série de Fourier seno da função f de x definida no intervalo 0a. Finalmente, usando a fórmula para os coeficientes da série de Fourier seno, encontramos que bn é igual a 2 sobre a vezes a integral de 0 até a de f de x seno de nπx sobre a. Bem, e assim a gente finaliza o nosso segundo e último exemplo. A solução desse problema de Dirichlet vai ser a função u de xy definida por essa série, onde os coeficientes bn vão ser definidos por essas fórmulas. Na aula de hoje, a gente resolveu dois problemas de Dirichlet. O primeiro deles envolvendo uma região limitada, retangular,
E o segundo, que é esse problema que nós temos aqui, envolvendo uma região ilimitada. Por hoje isso é tudo, espero que tenha gostado dessa aula. Até uma próxima.